Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente fascinante: a conexão, a ponte entre a ciência que desvenda nosso universo e a fé que busca conhecer o Criador por trás de tudo. A ideia aqui é mostrar como as leis da física, aquelas que a gente estuda na escola, podem ser, na verdade, a própria assinatura de Deus na criação. E para começar essa conversa, vamos direto a uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez de alguma forma. Por que o universo é tão certinho, tão ordenado e previsível? Pensa bem, por que a gravidade funciona do mesmo jeito hoje, amanhã e sempre? Por que as leis da física são as mesmas aqui na Terra e numa galáxia distante? Essa ordem toda não é óbvia, sabe? Na verdade, é justamente essa regularidade que permite que a ciência exista. Então, a nossa jornada hoje vai passar por alguns pontos bem interessantes. Primeiro, vamos falar sobre a maravilha perdida. Depois, a gente entra na ideia da mão invisível da providência. Em seguida, vamos ver os atributos de Deus na ciência. Essa parte é incrível. Daí, a gente fala de beleza, verdade e sabedoria. Conecta tudo com Cristo como o Logos do universo. E, por fim, a gente fecha com uma ideia poderosa: como redimir a ciência. Vamos lá, então. Nosso primeiro ponto: a maravilha perdida. E a pergunta aqui é bem pessoal, na verdade. Onde foi parar aquele nosso fascínio com o mundo? Todo mundo aqui já foi criança, né? Lembra daquela fase de ficar de boca aberta com as coisas mais simples? Olhar um formigueiro por horas, querer saber como a abelha faz mel, ou a melhor de todas, desmontar um relógio para ver as engrenagens funcionando? Ali, naquela curiosidade pura, já nascia o nosso espírito científico, movido só pela admiração. Só que aí, para muita gente, essa mágica some no meio do caminho. A ciência na escola vira uma obrigação, né? Um monte de fórmula para decorar e passar de ano. E depois, na vida adulta, ela se torna só uma ferramenta, algo que serve para construir um celular novo, um carro mais rápido. Mas e o propósito? E a beleza por trás de tudo? Parece que aquele fascínio de criança simplesmente evapora. Beleza. Mas e se a gente pudesse resgatar esse sentimento? Como? O caminho de volta começa quando a gente olha de novo para a ordem do universo. É aqui que a gente entra no nosso segundo ponto e encontra algo que a teologia chama de a mão da providência. Olha só que definição poderosa que a gente encontra, por exemplo, na Confissão de Fé Batista de 1689. A ideia de providência divina não é que Deus criou o mundo e, deu corda e foi embora. Não. É muito mais do que isso. É a ação contínua dele, sustentando, dirigindo e governando tudo, do maior ao menor, a cada segundo. Então a ordem que a ciência observa não é um acaso, é o resultado desse governo constante de Deus. E é aqui que a nossa perspectiva começa a virar. O autor Vern Poitras nos dá uma sacada genial. O que a gente chama de leis da natureza, na verdade, são as regularidades das ações e dos compromissos de Deus. São a expressão da fidelidade dele. Pensa na aliança com Noé, a promessa de que as estações não cessariam. Aquilo é um princípio. As leis físicas que estudamos são, na verdade, um eco dessa palavra fiel de Deus que sustenta a realidade a cada instante. Isso nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. Se as leis são uma expressão da fidelidade de Deus, então elas devem carregar as marcas dele. É como se fossem um espelho dos seus atributos. Aqui é onde a gente começa a ver de forma muito clara as impressões digitais do Criador. Olha só que paralelo incrível. De um lado, a gente tem os atributos de Deus que a teologia estuda há séculos. Do outro, as características das leis da ciência. A imutabilidade de Deus. Bom, as leis são constantes, invariáveis. A onipresença dele, as leis se aplicam em todo lugar do universo. A onipotência, as leis governam tudo de forma absoluta. A eternidade, a racionalidade, tudo se reflete na consistência e na lógica matemática das leis. É quase como se a ciência, sem querer, estivesse descrevendo o próprio caráter de Deus. Vamos pegar a onipresença, por exemplo. Pensa nisso. A gravidade não tira férias, ela não funciona de um jeito aqui e de outro jeito lá em Andrômeda. A velocidade da luz é a mesma, não importa onde a gente meça. Essa regra que vale para todo o universo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, é um eco poderoso de um Deus que está presente em toda parte. E a onipotência? As leis da física não são sugestões, né? Elas são impositivas, elas têm poder. Uma pedra não pode simplesmente decidir que hoje não vai obedecer à gravidade. Não tem como.
Esse domínio absoluto, esse poder do qual nenhuma partícula consegue escapar, reflete a soberania e o poder de um Deus que é de fato todo-poderoso. Mas não é só de poder e ordem que o universo é feito. A ciência também revela uma beleza, uma harmonia que é de tirar o fôlego. E isso nos leva ao nosso quarto ponto: a beleza, a verdade e a sabedoria que apontam para a mente de um artista. É muito comum ouvir físicos falando sobre a beleza de uma equação. Eles buscam simetria, elegância, harmonia nas suas teorias. Mas de onde vem essa intuição de que o que é verdadeiro também é belo? A nossa perspectiva é que essa busca pela beleza é, no fundo, uma busca pelo próprio Criador. A simetria que a gente vê nas leis da física, as proporções da natureza, a elegância da matemática, tudo isso é um vislumbre da beleza e da sabedoria do artista por trás da obra. Ok, até aqui a gente falou de um Deus criador. Mas agora vamos dar um passo além, aprofundar ainda mais. A revelação bíblica nos leva a um ponto central: a pessoa de Cristo, o Logos do universo. Ele é a chave para entender não só a salvação, mas toda a realidade. E para sacar isso, a gente precisa entender essa palavrinha, logos. No mundo grego antigo, logos era a razão, a lógica, o princípio divino que colocava ordem no caos do universo. Mas aí vem o apóstolo João e faz uma declaração bombástica. Ele diz que o logos não é uma coisa, uma força impessoal. O logos é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E essa é a virada de chave de tudo. A Bíblia diz lá em Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Percebe o alcance disso? Não são alguns tesouros, são todos. Isso significa que a lógica que um programador usa, a beleza que um artista captura, e sim, a sabedoria que um cientista descobre no DNA, tudo isso, em última instância, tem sua fonte em Cristo. E a conclusão disso é, uau, simplesmente impressionante. Cristo não só criou o universo lá no começo, ele sustenta agora, a cada milissegundo. O livro de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então pensa comigo, quando um cientista estuda as leis do universo, o que ele está estudando no fundo? Ele está estudando a própria palavra de Cristo em ação, a palavra que mantém o universo funcionando. Bom, e com tudo isso em mente, a gente chega na parte prática. Como essa visão toda redime a ciência? Como ela transforma o ato de estudar o mundo em algo muito maior? O ponto de partida é um princípio bíblico fundamental. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso muda tudo. A ciência deixa de ser a busca autônoma do ser humano como se fôssemos os donos da verdade. Ela passa a ser uma ferramenta que usamos para explorar a criação de Deus. O ponto de partida de toda a boa ciência, então, não é o orgulho, mas a humildade. E na prática, como fica? Primeiro, a gente estuda com humildade. A gente reconhece que somos finitos, explorando a obra de um Criador infinito. Segundo, a gente busca a beleza e a ordem não só como dados, mas como um reflexo de quem Deus é. E terceiro, e talvez o mais importante, cada descoberta, cada momento eureka se torna um motivo para glorificar a Deus, não a nossa própria inteligência. A ciência, sim, se transforma num verdadeiro ato de adoração. E olha, para quem ficou com vontade de ir mais fundo em tudo isso, a grande inspiração para essa nossa conversa é o livro Redimindo a Ciência, do Vern Poitras. É uma leitura simplesmente fantástica, um guia para a gente repensar toda a ciência com Deus no centro de tudo. Fica a recomendação. Para a gente fechar, fica uma última reflexão. Se cada lei da física, cada processo da biologia é de fato a palavra de Deus em ação, então o universo é como um livro que está sempre aberto diante de nós. E a pergunta que não quer calar é: o que esse livro gigantesco está nos dizendo sobre o seu autor, hoje? Mas informações e links estão na descrição como sempre. Se essa nossa análise abriu um pouco a mente e o coração, não esquece de curtir e compartilhar com mais gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.